Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não assistiu ao vídeo de boas-vindas da Semana em Emagrecer, meu nome é Thaisa, eu sou nutricionista cofundadora desse evento e estou muito feliz aqui também em estar palestrando junto com vocês, em estar junto com toda uma grandiosa equipe de palestrantes a trocar ideias, trocar conhecimentos e, claro, o nosso foco, agregar cada vez mais conhecimento, desmistificar essa crença sobre o emagrecimento, de que só envolve, por exemplo, como eu falei inclusive no vídeo de boas-vindas, dieta e perda de peso, mas vocês verão no decorrer de todas as palestras que o emagrecimento ele está atrelado a quê? A diversos outros fatores que não somente na minha palestra, mas nas outras palestras, os palestrantes que já tiveram a grande oportunidade de palestrar, vocês estão vendo o quão relacionado com outros fatores o emagrecimento ele está, o emagrecimento que é saudável, consciente e consistente, certo? Deixa eu aqui só, no caso, trocar uma tela com vocês para a gente começar o nosso bate-papo, certo? Vamos lá. A temática que eu trouxe para vocês: como o emagrecimento saudável impacta na função sexual feminina. Muitos de vocês podem até ter questionado, Thaisa, o que é que tem a ver nutrição, você como nutricionista, emagrecimento e a função sexual feminina? Primeiramente, o que é a função sexual feminina? O que é que isso está atrelado? Calma, que a gente vai desmistificar tudo isso. Antes de tudo, me apresentando mais uma vez, meu nome é Thaisa, sou nutricionista clínica funcional, sou Life Professional Coach, resumindo, sou coach de vida. Meu foco nos últimos tempos tem sido única e exclusivamente a saúde da mulher e sexualidade. Por quê? Porque durante todos esses anos de atendimento clínico foi a demanda de pacientes, a demanda de clientela, onde eu observei uma maior necessidade em termos de assistência ao público feminino. E em relação à sexualidade, nas avaliações nutricionais, por eu ser nutricionista clínica funcional, eu particularmente, diante de todo o conhecimento que eu tenho no decorrer desses anos, com estudos, na prática clínica também, a nutrição, o atendimento nutricional, as avaliações, elas não só podem estar atreladas a medidas, a números, e no caso, dieta e peso, certo? Ou seja, vários fatores, diante de todo o conhecimento que, claro, eu venho adquirindo durante esses anos, vários fatores da nossa vida estão sim relacionados e dentre eles, muito fortemente, a saúde sexual. E vocês não imaginam o quão esse público feminino, o quão se queixam de problemas a nível sexual. Claro, é uma temática que de início espanta um pouco, porque as pessoas ainda estão com aquela mente muito fechada, no sentido de que falar de sexualidade, falar de saúde sexual é algo, vamos dizer assim, falar de safadeza, que tanto a equipe de profissionais da saúde, muitos, quantos eu não já ouvi falar que tem um certo receio de tocar nesse assunto, por ter ainda essa crença limitante, e mais ainda os pacientes, vocês mulheres e também homens, têm muito receio de falar da sua vida sexual, da sua saúde sexual, e vocês verão. Claro, o foco da gente é abrir a mente de vocês em cada palestra, com cada conhecimento, e eu espero que, diante de um assunto que, de certa forma, aparentemente é tão delicado, vocês possam ter, vamos dizer assim, uma mentalidade diferente nesse sentido, certo? E, como eu já falei, sou cofundadora da Semana Emagrecer. Antes de falar sobre o que o emagrecimento saudável traz
para a função sexual feminina, o que é função sexual feminina? Compreende o quê? Características que envolvem aspectos: desejo, excitação, lubrificação vaginal, o desempenho, que é todo o processo de satisfação sexual, o orgasmo, que o orgasmo a gente chama, vamos dizer assim, é o êxtase, é o ápice, certo? E a resolução, que é ao término de uma relação sexual, toda aquela sensação de bem-estar. Ou seja, vejam que a função sexual feminina, ela não está atrelada única e exclusivamente, diferentemente do público masculino, a, vamos dizer assim, a prática do ato sexual chegar ao orgasmo. Não. A mulher, ela precisa de toda uma preliminar, de todas as preliminares que envolve desejo, envolve o processo de excitação, da lubrificação vaginal até chegar no processo de resolução dessa sensação de bem-estar. Eu tenho que fazer toda essa parte introdutória para vocês entenderem a importância de tocar nessa temática, a importância da saúde sexual, certo? No caso aqui focando o público feminino. Só um parêntese. Lembrando que é de suma importância quem apresenta com quem possui companheiro de vida assistir junto com a sua esposa, com a sua namorada, enfim, assistir a essa palestra e até no caso quem está solteiro, no caso eu estou me referindo aos homens, assistirem para quê? Para que vocês tenham um maior conhecimento sobre nós mulheres que somos seres muito, vamos dizer assim, complexos, lindamente complexos, certo? Então, é necessário falar toda essa parte introdutória para a gente chegar, para vocês entenderem o porquê que é interessante, o porquê que é importante a nutrição focar nessa temática, focar na saúde sexual. Então, todas essas funções que eu falei, elas são controladas fisiologicamente, ou seja, naturalmente, por fatores hormonais e fatores vasculares. E representa o quê? Um componente importante da saúde e da qualidade de vida feminina. Claro que, mais uma vez, tem toda uma questão envolvendo o público masculino em termos de saúde sexual, sim. Mas aqui eu estou falando da função sexual feminina, do público feminino, não deixando de ser uma temática importante para o público masculino ter um maior conhecimento. Isso eu também convido, inclusive, o público profissional da área de saúde, homens, a assistirem, a estudarem mais e, vamos dizer assim, desmistificar um pouco esse conceito, essa crença limitante de que falar sobre saúde sexual você está invadindo privacidade, você está cometendo um pecado, você está sendo vamos dizer assim, um aliciador, enfim. O ciclo de resposta sexual feminina. O que é esse ciclo de resposta sexual feminina? Todos aqueles fatores que eu falei anteriormente, do desejo, da excitação, da lubrificação vaginal. Esse ciclo de resposta sexual feminina pode ser influenciado negativamente por diversos fatores. Dentre eles, quais os fatores que se destacam? Vejam só, fatores psicológicos, ou seja, medo de rejeição, ansiedade, principalmente ansiedade do desempenho sexual, aquela preocupação, distúrbios da percepção da imagem corporal, e aqui a gente entra também já vamos dizer assim, na parte que envolve o processo de obesidade, emagrecimento, ou seja, pessoas que têm esse distúrbio de percepção de imagem corporal, as mulheres, quantas não se queixam da vergonha de ter a relação sexual por terem vergonha do próprio corpo? Vocês devem o quê? Se valorizar, se respeitar e entender toda a fragilidade que é normal apresentar diante do processo de emagrecimento, certo? E também, muitas vezes, os fatores psicológicos relacionados a quê? A qualidade do relacionamento.
O ciclo de resposta é influenciado negativamente também por quê? Desequilíbrio hormonal e desequilíbrio vascular, e vocês vão ver o quão a obesidade está atrelada a todo esse desequilíbrio. A menopausa, ou seja, várias mulheres pós-menopausa se queixam bastante de ter todo um ciclo de resposta sexual muito prejudicado por causa de quê? Alterações hormonais. Também na gravidez e no pós-parto, porque são dois processos onde envolve todo, vamos dizer assim, eu não digo nem reestrutura, mas toda uma questão hormonal que muitas vezes vai influenciar negativamente nesse ciclo de resposta, não que a mulher queira, mas que ocorre fisiologicamente pelo processo de gravidez e pelo processo do pós-parto. Medicamentos específicos, alguns medicamentos, eles infelizmente vêm a interferir negativamente no ciclo de resposta sexual feminina, o álcool e o tabagismo, e claro, que eu destaquei aqui, a obesidade, e por isso que eu tinha que fazer toda essa parte introdutória para vocês entenderem por quê. A obesidade, o indivíduo quando ele está num grau de obesidade, por que é que, no caso mulheres, por que é que vai ter toda interferência negativa no seu ciclo de resposta sexual feminina, que muitas vezes vai para um profissional, por exemplo, procura nós, profissionais nutricionistas, visando um emagrecimento. O profissional, ele só foca em números, só foca na preocupação com medidas, preocupação com percentual de gordura, de massa magra, não vai fazer toda uma anamnese envolvendo fatores psicológicos, saúde sexual e muitas vezes até a causa base do quadro de obesidade foi relacionada a quê? A problemas do ciclo de resposta sexual, envolvendo fatores hormonais também, certo? A obesidade feminina, antes da Covid, da tão famosa Covid-19, a obesidade feminina é sim considerada pela OMS uma grande pandemia mundial. E muitas pessoas não consideram, mas é sim uma patologia, ou seja, a obesidade, por ser uma doença que ela agrega várias comorbidades. O que são comorbidades? Várias outras doenças atreladas a ela, como problemas no fígado, problemas cardíacos, alterações glicêmicas, e muitas vezes a pessoa chegando a desenvolver diabetes, entre outras patologias. E está sim, além de ser altamente o quê? Inflamatória. E está diretamente ligada a desequilíbrio de taxas hormonais e vascularização. Eu não vou aqui adentrar sobre a obesidade, o que é que acarreta, o que é que está atrelado, especifiquei apenas alterações das taxas hormonais e vascularização, por quê? Seria uma outra palestra única e exclusivamente sobre a obesidade e todo o desequilíbrio orgânico que ela ocasiona. Em relação a essas alterações das taxas hormonais, o que a gente tem no quadro de obesidade? Testosterona baixa, lembrando, testosterona e estrogênio são dois hormônios sexuais que tanto as mulheres quanto os homens apresentam. E vejam que uma vez alterados, testosterona baixa igual que baixa da libido. E muitas vezes a pessoa tem toda uma resposta negativa do ciclo, de resposta sexual e não atrela, não tem o mínimo conhecimento, nem é obrigado, claro, a ter essa informação que está relacionada a quê? A alteração hormonal, no caso, a testosterona baixa. Além de que o estrogênio reduzido, que é muito característico em indivíduos obesos apresentarem, igual a baixa da libido, baixo desempenho sexual, alterações no humor, insônia, cansaço. Eu tenho certeza que muitas de vocês, e até, como eu já falei, o público masculino que estejam assistindo e que acompanham as mulheres que
tem uma companheira de vida que já observou, já interligou alguma característica dessa, deve estar dizendo, meu Deus, eu estou vendo onde estão as respostas e eu não imaginava. Que a gente pensa, testosterona atrelado única e exclusivamente a ganho de massa magra. Estrogênio, hormônio feminino que dá saúde e qualidade de vida às mulheres, não. Vejam que são dois hormônios fundamentais para se ter um ciclo de resposta sexual saudável, equilibrado. E em relação à vascularização, a gente sabe que a obesidade, ela caracteriza-se pelo desenvolvimento de quê? A aterosclerose. O que é a aterosclerose? Desenvolvimento de placas de gorduras nas artérias. Uma vez que a pessoa apresenta placas de gorduras nas artérias, a aterosclerose, vai ocorrer o quê? Uma dificuldade no processo de circulação sanguínea, ou seja, de vascularização. Consequentemente, os órgãos genitais vão receber o quê? Um menor fluxo sanguíneo, consequentemente, menor excitação. E os órgãos genitais são são órgãos supervascularizados, ou seja, recebe um grande fluxo sanguíneo. E quando há interferência devido às questões, no caso da obesidade, dessa aterosclerose, vai haver o quê? Uma menor excitação e a pessoa nem imagina que um problema vai puxando o outro, um problema está correlacionado com o outro. E a consequência de tudo isso, as tão famosas disfunções sexuais femininas, que, juro a vocês, eu nunca vi um público, no caso o público feminino, que é o público que nos últimos tempos eu estou mais focada, mas falando da minha prática clínica durante todo esse período, no caso de quase 6 anos de atendimento, que é uma grande queixa, que muitas vezes vem até essa informação de uma forma muito natural da parte delas, de apresentarem o quê? Alterações sexuais, disfunções sexuais femininas. E é sim um problema de saúde pública. Vejam que se para muita gente problemas em relação à função sexual feminina, falar de saúde sexual era falar de besteira, era falar de safadeza, vejam que está atrelado sim à saúde e a sua disfunção, principalmente a disfunção sexual feminina, é sim hoje em dia um grande problema de saúde pública, ok? E elas dizem respeito ao quê? A uma ampla variedade de condições clínicas que vai incluir o quê? Vejam só, essa parte ela é bem, vamos dizer assim, bem interessante, que muitas vezes você pode se identificar e você nem imagina que isso seja uma disfunção sexual feminina. Ou seja, é importante, claro, buscar toda uma assistência, ajuda de profissionais. Vejam só que não é somente um profissional, mas uma equipe multiprofissional para se descobrir qual a causa base dessa disfunção sexual feminina, se está atrelada, por exemplo, a questões da obesidade, de alterações hormonais, de traumas de infância, no caso, traumas psicológicos, crenças que muitas vezes a pessoa coloca muito na mente, crença limitante, que vai interferir nesse sentido. Vamos lá? Desejo sexual hipoativo. Thaís, o que é desejo sexual hipoativo? A falta de vontade de fazer sexo. E essa falta de vontade de fazer sexo, certo? Está muito atrelada ao quê? A diversos fatores. Fatores relacionais, fatores hormonais, fatores psicológicos. Ok. O transtorno de aversão sexual é quando, no caso, a mulher ela tem aversão a qualquer tipo de contato sexual, particularmente o quê? O contato genital. Isso é sim uma disfunção sexual feminina, ok? O transtorno de excitação sexual. Esse transtorno ele vai complementar os dois anteriores. O transtorno de excitação sexual é quando a mulher
ela apresenta toda uma dificuldade de se manter sexualmente excitada e naturalmente lubrificada, mesmo que haja todas as preliminares que eu falei, que nós mulheres, mais uma vez, homens, conscientizem-se, nós mulheres precisamos de todas as preliminares naturais para que o nosso fisiológico funcione normal diante o que? Uma relação sexual. E uma vez que tem toda essa dificuldade da mulher se manter sexualmente excitada, naturalmente lubrificada, mesmo que haja todas essas preliminares, disfunção sexual feminina. Logo, procura ajuda de um profissional. Certas eu procuro quem? Eu começo por que profissional? Analise-se e veja um psicólogo, um terapeuta, um nutricionista também, super importante. Não estou referindo por causa de minha pessoa, mas como vocês estão vendo, o nutricionista funcional, quando bem capacitado, ele tem toda, vamos dizer assim, a informação para desmistificar e descobrir onde é que é a causa base. Se não for da, vamos dizer assim, da capacidade do profissional em resolver aquela situação, é encaminhar, mas descobrindo a causa base é o que é importante, ok? Transtorno do orgasmo, ou seja, é a dificuldade ou a ausência que a mulher apresenta de chegar ao que? Ao êxtase sexual, como o orgasmo ele é conhecido. Mais uma vez, mesmo que haja todas as preliminares sexuais. E isso eu quero repetir mais de uma vez para que vocês, homens, passem também a conhecer esse público, o público feminino, que é um ser repleto de mistérios, repleto de, claro, de necessidades, mas também um ser super interessante de ser o quê? Conhecido, e que muitos homens, por preguiça de querer conhecer ou por achar um ser muito problemático, coloca logo a palavra problema, não desejam conhecer, ok? Os transtornos dolorosos, nossa, uma grande queixa, ao menos na minha prática clínica. Vaginismo e dispareunia, desculpa. O vaginismo, que vem a ser o vaginismo, é uma disfunção sexual feminina, onde, de uma forma inconsciente, sem a mulher querer, ela vai ter todo um processo de quê? De contração no ato sexual da região genital. E isso é porque ela quer? Não. Isso está atrelado a múltiplos fatores que tem que ser descoberta a causa base. Na maioria dos casos, traumas. E a dispareunia são dores que a mulher sente ou durante ou após o ato sexual, que também é outra grande queixa. E todas essas disfunções sexuais podem ocorrer em uma ou mais fases do ciclo de resposta sexual feminina. Pode ocorrer no momento de excitação, no momento de tentar a mulher ficar lubrificada sexualmente, no momento de desejo, ou seja, toda aquela parte do ciclo de resposta sexual feminina, em algum daqueles momentos, ela pode apresentar, sim, disfunção sexual feminina. Certo? Como diminuir, então, as consequências da obesidade sobre a função sexual feminina? Como diminuir essas consequências? Mudando o estilo de vida, ou seja, melhorando a qualidade de vida de uma forma integrativa. Como assim, Thaisa, melhorar a nossa qualidade de vida de uma forma integrativa? Em que isso consiste? Já que eu pensei que a obesidade estava atrelado única e exclusivamente eu equilibrar minha alimentação e praticar exercício. Não, envolve outros fatores. Vamos lá? Essa imagem. O que essa imagem representa para vocês? Vamos dizer, um quebra-cabeça de funções interligadas na nossa vida. Ou seja, isso é o que é mudar o estilo de vida de uma forma integrativa. Como assim? Fazendo reeducação alimentar, não é você viver de
dieta da moda, de dieta de blogueiro, dietas de internet, ou se não, vou fazer dieta durante a semana, no fim de semana, o dia do lixo. Não é assim. Se você não trabalhar sua mente, não se reeducar nutricionalmente, aprender a comer comida de verdade, começando, claro, você se trabalhando, tendo todo um autoconhecimento, e isso os palestrantes estão focando bastante, você vai viver nesse efeito sanfona, perdendo peso, como eu falei, inclusive, no vídeo de boas-vindas, que a gente deve mudar esse conceito. Quero perder peso. Não. Quero diminuir alguns quilos, quero melhorar minha qualidade de vida. Por que não dizer perder peso? O nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele é mais inteligente do que a gente pensa. Uma vez que a gente diz que quer perder algo, consequentemente, o nosso inconsciente vai fazer com que a gente faça o quê? Corra atrás. Ou seja, se você quer perder peso, o seu organismo, o seu sistema vai fazer de tudo para você correr atrás dele de novo. Ou seja, a pessoa faz dietas muito bruscas, muito restritivas, com o foco da perda de peso, aí simplesmente desenvolve transtornos alimentares, vive atacando a geladeira, desenvolvendo, no caso, a fome psicológica, a fome emocional, e o que é que acontece? Em um mês ou menos de um mês, ganha-se tudo novamente. Ok? Então, trabalhar a cabecinha para mudar esse conceito de quero perder peso. Não, quero diminuir alguns quilos, melhorar minha qualidade de vida. Sempre atrelar emagrecimento à saúde, qualidade de vida, e não apenas questões estéticas. Ok? Voltando aqui. Ter também uma rotina ativa de exercícios físicos, porque uma vez que você entra num processo de emagrecimento saudável, com a prática ativa de exercícios físicos, as suas taxas hormonais, precisamente testosterona, vão tender a quê? Entrar em equilíbrio. Aqui, outra grande, eu não digo nem grande queixa, outra grande falha, outro grande erro da população, das queixas da minha clientela, que é o quê? A má dormida. Ou seja, é necessário, para você mudar o seu estilo de vida de uma forma integrativa, você ter o quê? Uma dormida plena. Certo, Thaís? O que é você ter uma dormida plena? Você dormir à noite numa média de 8 horas, certo? No escuro, no silêncio, sem interferência da luz do celular, sem interferência da luz do computador, de tablet, de televisão. Tem gente que vai dormir lá com a televisão ligada, perdendo sono. É errado. Por quê? Nosso organismo, mais uma vez, super inteligente, ele tem hormônios específicos que funcionam, que vão tanto ser produzidos como desenvolver as suas funções única e exclusivamente à noite, no escuro e no silêncio. Ou seja, a partir do momento que você troca a noite pelo dia, vai dormir de dia, seu organismo não está funcionando de forma correta. Aí você entra num quadro de sobrepeso, obesidade, as taxas hormonais tudo alterado e outras taxas também bioquímicas, e você não imagina que está atrelada a quê? A sua má dormida. Então, vamos aprender a nos respeitar, nos amar e ter uma dormida plena, certo? Coloquei aqui também, praticar meditação e o yoga. Por quê? A gente sabe que a gente vive num mundo que super corrido, agitado, trabalho, principalmente mulheres. Trabalhar, cuidar de casa, cuidar dos filhos, ser mãe, ser mulher, dona de casa, amante, ou seja, tudo de responsabilidade de uma pessoa só. Ou seja, o desenvolvimento de estresse, de ansiedade, tudo isso está atrelado a alterações hormonais, ou seja, nível de cortisol lá em cima, consequentemente, a médio e longo prazo vai desenvolver o quê? Toda uma resposta negativa no ciclo de resposta sexual.
E a meditação e o yoga, uma das nossas palestrantes, Viviane Paiva, que estará no último dia, uma grande palestrante que tem um super conhecimento, convido a todos vocês a não perder a palestra dela, que ela é especialista em quê? Em yoga e em meditação, ou seja, vai ensinar vocês como praticar meditação. Claro, no caso, vai trazer de uma forma um pouco mais resumida, porque a gente bem sabe que uma palestra, vamos dizer assim, num tempo mínimo que a gente tem para trazer tanto conhecimento, não dá para trazer de tudo o que a gente deseja, mas o tempo que ela dará de palestra será, sim, o suficiente para o básico de vocês entenderem sobre os benefícios da meditação e da prática do yoga, ok? Não percam a palestra de Viviane Paiva, certo? Realizar também massagem relaxante. Massagem relaxante em relação à obesidade, sim. A partir do momento que você está ali relaxando, fazendo massagem, no caso, recebendo todo esse processo de massagem, ali está se trabalhando hormônios como serotonina, hormônio do prazer, hormônio do bem-estar, e, consequentemente, se beneficia no processo de quê? De emagrecimento. Coloquei aqui também suplementos ativos específicos. Por quê? Porque a gente, e claro, de acordo com a orientação profissional, não é você chegar na farmácia e querer comprar, vi suplemento tal, eu posso, vamos dizer, comprar sem prescrição médica, então vou tomar. Não é assim. Procurar um profissional capacitado, fazer todo um check-up a nível bioquímico, ou seja, exames de sangue, ver como estão suas taxas, para, se for a necessidade, se for o caso, o profissional prescrever o quê? Suplementação que, inclusive, venha a fazer com que haja uma diminuição do percentual de gordura corporal total, consequentemente, ajudar no emagrecimento saudável, no emagrecimento consistente, ou seja, consistente para quê? Para que não venha ficar nesse efeito sanfona. Perde, não. Diminui alguns quilos e veja que até a gente, por ouvir tanto, a gente também comete, eu não vou dizer esse erro, comete mecanicamente essa falha de dizer perder peso, ok? Mas diminuir quilos, diminuir alguns quilos, melhorar a qualidade de vida. A gente também erra. E veja o que está aqui atrelado à forma integrativa de estilo de vida. Ter uma rotina de vida sexual saudável, ou seja, a partir do momento que você não está num relacionamento saudável, seu companheiro não lhe entende. E eu não sei se vocês observaram aqui, eu vou até voltar aqui, que eu nem comentei. Estão vendo essa imagem? Aqui que eu coloquei de uma forma bem proposital. Eu poderia ter colocado o quê? Falando sobre disfunção sexual feminina, uma imagem que da mulher. A mulher está ali muito tranquila, dormindo, enquanto o homem, ele está o que? O seu companheiro muito satisfeito, para não dizer o contrário. Ou seja, isso interfere muito negativamente nas relações amorosas, nas relações sexuais, nossa. E como? Ou seja, vamos ter um relacionamento saudável, uma vida sexual ativa e saudável. Claro, como vocês estão podendo ver, que não apenas envolve o seu companheiro, mas sim como é que está seu estilo de vida. Você está dentro de todos esses quadrantes aqui de uma maneira equilibrada e saudável, ou tem algum deles que está falho, que está precisando você melhorar? Você refletir e dizer, minha dormida, eu estou me alimentando bem, pratico exercício, porém, minha dormida está um horror. Pronto, já começou a falha daí, buscar corrigir. Estou me alimentando bem, pratico exercício, pratico meditação, por exemplo, porém estou numa relação tóxica, num relacionamento tóxico. Pronto. Inclusive, o relacionamento tóxico vai interferir negativamente em quê?
no seu processo de emagrecimento. Ok? Então, reflitam bastante e tentem dar uma equilibrada nessa qualidade de vida de vocês no que se refere a cada ponto desse que eu mencionei. Alimentação e regulação hormonal feminina. Como eu falei anteriormente, a obesidade, além de diversas outras características e fatores atrelados, o que é que está relacionado, que envolve o ciclo de resposta sexual feminina, alterações hormonais. E como a alimentação ela pode contribuir positivamente nessa regulação hormonal feminina. Eu trouxe aqui os fitoestrógenos. O que são fitoestrógenos? Compostos naturais que apresentam propriedades funcionais e estruturais semelhantes a quem? Ao estrogênio feminino. A gente não viu que a obesidade, ela consequentemente traz o que? Um desequilíbrio do estrogênio. Então, esses fitoestrógenos presentes, eu vou dizer os grupos alimentares presentes, eles vão tentar dar uma equilibrada nesse hormônio por apresentar o quê? Estruturas semelhantes ao estrogênio humano. E quais os alimentos fontes? As oleaginosas, em relação a cada grupo alimentar, eu coloquei de parênteses os alimentos, certo? Para vocês darem uma olhada, não vou ficar mencionando. As oleaginosas são riquíssimas. As sementes, certo? As leguminosas também, ou seja, vejam que não são alimentos difíceis de serem encontrados. As frutas frescas e secas, ou seja, a biodiversidade que a gente tem em relação aos cereais também. E um ponto que eu quero juntar com as frutas, os folhosos verdes escuros. Além, claro, o alho apresenta os fitoestrógenos e a cebola. Uma queixa bastante da minha clientela em relação à alimentação. Quando eu vou fazer todo um questionário de frequência alimentar, que chegou no ponto em relação à salada, que a pessoa me diz que se alimenta sim de salada, que come salada. Quando eu vou fazer a pesquisa do que é que está compondo essa salada, a pessoa simplesmente, grande parte, é incrível, alface crespa e tomate. Eu fico me perguntando, a gente olha aqui, veja a variedade de alimentos que vocês podem incluir na rotina alimentar de vocês, que grande parte só inclui o quê? Fast food, alimentos industrializados, dentre outros. E vejam que os folhosos verdes escuros quase que não estão presentes no prato, na rotina alimentar do brasileiro. E vocês bem têm esse conhecimento, tanto quanto eu. Nós brasileiros somos privilegiados pela biodiversidade de quem? Das frutas, como um todo, das verduras, dos legumes, ou seja, e a gente não sabe aproveitar, além dessa biodiversidade, os N benefícios que se eu fosse listar os ativos que cada um apresenta, os benefícios que tem, as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, eu estaria aqui fazendo outra palestra. Então, vamos aprender a comer comida de verdade, minha gente. Aprender a colorir o prato de vocês. É importante para a qualidade de vida de vocês. E se vocês também querem ter o quê? Lá, eu não digo nem lá na frente, mas a médio prazo, um envelhecimento saudável. Porque o brasileiro, cada vez mais, graças a Deus, uma certa parte está buscando se alimentar de uma forma mais saudável, mas tem um outro percentual que, infelizmente, vem envelhecendo de forma precoce, por quê? Diversos outros fatores, mas também por não se alimentar de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, não ter um prato colorido, ok? E em relação ao hormônio testosterona, como equilibrá-lo? Primeiro, outro grande problema está aqui. Rever o uso de anticoncepcionais com seu médico, já que o medicamento inibe a ovulação e, consequentemente, vai o quê? Reduzir a produção de testosterona.
Vamos dizer que minha clientela, se referindo à minha clientela, certo? 95% faz uso de anticoncepcional, ou porque não deseja engravidar no momento, quer prevenir a gestação, ou no caso, uma grande maioria também, tratamento de síndrome de ovário policístico. Minha gente, busquem, não sou eu que vou dizer, pare de tomar o anticoncepcional, não. A gente, como profissional da nutrição, deve sim orientar, mostrar os pontos negativos que estão por trás do uso de anticoncepcionais e que vocês procurem o ginecologista, o profissional responsável por prescrever, para vocês reverem outros métodos mais, vamos dizer assim, mais saudáveis, para, por exemplo, se não quer uma gestação ou não quer por enquanto, e também quem faz tratamento de síndrome de ovário policístico. Quantas pacientes minhas apresentam essa síndrome? Quantas deixaram de fazer uso de anticoncepcional por desenvolver obesidade, desequilibrar taxas hormonais, reter bastante líquido e outras consequências negativas? E por melhorarem toda a qualidade de vida de uma forma integrativa, como eu falei anteriormente, simplesmente ficaram curadas da síndrome de ovário policístico. E isso daí, eu tenho a imensa satisfação de dizer que várias pacientes minhas ficaram curadas, certo? Porque melhoraram seu estilo de vida, melhoraram a sua qualidade de vida. E não ficaram presas única e exclusivamente a tratamento medicamentoso. Praticar exercícios físicos para a estimulação da produção hormonal, regular o sono e descanso, mais uma vez, vejam como a dormida está interligada diretamente a alterações hormonais. Porque uma vez que você não dorme bem, ou uma vez que você não tem, troca noite pelo dia, não tem uma dormida plena, cortisol, o tão famoso hormônio do estresse, ele vai estar o quê? Super elevado, consequentemente vai alterar negativamente na produção e na excreção de testosterona, de estrogênio no seu organismo. Tomar banho de sol, quem diria o que é que tem a ver banho de sol com hormônio testosterona? Vejam a importância do famoso banho de sol, que muita gente não dá valor, diz que não tem tempo. Não tem tempo por quê? Porque você não consegue dar uma organizada na sua agenda. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de dar aqueles famosos puxões de orelha. É vocês fazerem todo um planejamento da rotina de vocês. Não é ficar 3 horas tomando um banho do sol. 20 minutos, meia hora de início suficiente, minha gente. Mesmo que faça uso de suplementação de vitamina D. Porque muita gente confia que faz uso de suplementação não precisa de banho de sol. É erradíssimo esse pensamento. A suplementação ela é ali uma provitamina. O que significa provitamina D? Precisa da radiação solar para que ela seja ativada no organismo. Ou seja, se você faz uso de vitamina D, mas não toma banho de sol de uma forma adequada, saudável, claro, de acordo com as suas particularidades, que, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de pele, eu, particularmente, não vou dizer tome banho de sol. O profissional que faz o tratamento dermatologista que, juntamente comigo, oriente da melhor forma nesse sentido. Se não tiver o banho de sol, não vai ter ativação da vitamina D. Consequentemente, que a vitamina D ela participa também da produção de testosterona, vai ter um desequilíbrio, ou seja, uma diminuição dos níveis de testosterona no organismo. Ok? E ter uma alimentação adequada. Como assim, Thaisa? Qual a relação da alimentação com os níveis de testosterona no nosso organismo? Como a alimentação pode contribuir? Nutrientes e hormônio testosterona. Os principais nutrientes responsáveis pela produção e secreção de testosterona no organismo, quem são eles? Fontes de vitamina C, porque vão equilibrar o cortisol sanguíneo, então o famoso hormônio do estresse que eu falei, que ocasiona toda uma desestrutura aqui de testosterona, certo?
Fontes de ômega 3 também são excelentes, inclusive para a secreção de testosterona. Fontes de zinco, lembrando que o zinco é um mineral que está muito presente, está presente em fontes vegetais como as oleaginosas, sim, mas está presente particularmente nas fontes de origem animal, como as ostras, que se destacam, os frutos do mar, certo? As proteínas animal como um todo. Atenção, vegetarianos, veganos, isso daí como um todo, homens e mulheres. Deve-se rever com um profissional capacitado, ver os níveis de zinco, como se encontram, para, havendo a necessidade, se realmente você é vegano, é vegetariano, é necessário fazer o quê? Uma reposição, uma suplementação de zinco, porque vocês vejam, vocês podem ter os níveis de testosterona alterados no organismo por causa de quê? Da deficiência de zinco. Veja como a nutrição ela está presente na nossa vida no todo. E isso é lindo, não é não? Fontes de magnésio. O magnésio é interessante que ele é um nutriente, um mineral que ele é cofator. O que significa ser cofator? Ele participa de diversas atividades bioquímicas no nosso organismo, inclusive, claro, na produção e secreção de testosterona, ou seja, produção hormonal, ele também faz parte. E chocolate amargo, o que significa chocolate amargo? Você comer chocolate abaixo de 70% ou até 70%, não. Para ser alimento funcional, para ser um chocolate funcional, com os ativos presentes a trazer benefícios à sua saúde, acima de 85%. Senão, ele é um chocolate qualquer, como de mercadinho, ok? Mais uma vez, folhosos escuros, deem mais atenção. Agreguem mais valor ao espinafre, à rúcula, ao agrião, a essa diversidade de folhosos escuros que a gente tem disponível, ok? As fontes de alicina. A alicina é vamos dizer assim, uma substância que ela é responsável por dar aquele odor e sabor ao alho, alho poró, cebola e a cebolinha. E ela participa bastante na produção e secreção de testosterona no nosso organismo. Vejam que são, vamos dizer assim, alimentos, no caso o alho, que a gente sabe que é utilizado muito como tempero, tem excelentes funções, principalmente antibacterianas, antivirais, antifúngicas. Excelente por ter esse ativo presente, a alicina, para produção e secreção hormonal, que deve vocês deixar fazer parte na rotina alimentar de vocês, para exercer toda essa função. Ok? Antes, aqui, claro, gratidão demais por esse encontro. Fico muito feliz por ter trazido um pouco desse conhecimento a vocês em relação aqui a os benefícios que a nutrição que ela pode trazer para manter o quê? Como eu falei, um emagrecimento saudável, um emagrecimento consistente, consciente e, claro, impactando de uma forma positiva na função sexual feminina, certo? Deixa eu só rever aqui. Ok, minha gente, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo o que eu busquei, de uma forma muito resumida, explanar para vocês, explicar, orientar, que no decorrer dessa palestra vocês tenham desmistificado, tirado certas crenças limitantes, certos tabus, diríamos assim, da mente de vocês sobre saúde sexual. Veja que ela está atrelada à nossa saúde fisiológica, à nossa saúde psicológica, e que ela deve sim ser dada tanta importância quanto, vamos dizer assim, a nossa estética, o nosso físico, o nosso fisiológico, ok?
Aproveitem bastante as demais palestras, uma vai complementando a outra, e eu tenho certeza que ao final de todo esse encontro da Semana Emagrecer, vocês terão uma mentalidade transformada, como eu já falei, em relação a um emagrecimento saudável, consistente e consciente, certo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, desculpa, eu esqueci até de falar a vocês que eu deixo o meu Instagram, deixa eu só reabrir aqui para vocês verem, certo? Deixa eu só colocar aqui, eu acho que muita gente não teve a oportunidade de anotar. Só voltar aqui para a última página. Pronto, está aqui o meu contato no Instagram, @Thaisa Kelly, Thaisa simples, 7 com S, sem o Y, Thaisa Kelly _Silva. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem entrar em contato comigo, certo? Sem problema nenhum, para a gente conversar mais um pouco sobre o assunto, tirar dúvidas, desmistificar crenças, enfim. Estou à disposição. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. E, mais uma vez, não percam as demais palestras, que cada uma delas tem muito a agregar positivamente na vida de vocês, ok? Forte abraço e fiquem com Deus. Boa noite.